seja bem-vindo a mais um Café Cash Tirando a Venda. Esse Café Cash é esse nome porque a gente grava às 7h30 da manhã de sexta-feira, né? Então nada melhor do que um Café Cash. E tirando a venda por quê? Nesse bate-papo a gente sempre traz temas correlacionados à área de vendas, né? Um vendedor profissional, ele precisa desvendar, ou seja, tirar objeções, dúvidas. E hoje o tema vai ser incrível, total correlação com vendas, que é oratória e comunicação. E esse convidado especial é um amigo, eu sou um admirador muito grande dele como pessoa, como profissional, também sou aluno do curso dele de oratória e também sou muito fã de todas as coisas que ele fez, tá? Ele é autor desse livro, Liberte o Seu Poder, e ele vai entrar fazendo aquela apresentação que quando eu conheci ele eu admirei demais, que é aquele bordão incrível. Seja bem-vindo, nosso convidado é o... Jax! Olá, meu amigo, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado. E se você quer saber quem é mais rápido que Sedex, mais útil que Durex, mais valioso que Rolex, mais confiável que Protex, mais eficiente que Doflex, aí você vai lembrar de quem? Do Jax! É isso aí, Jax. Ó, o pessoal, né, você tem uma marca muito forte, Jax. Isso. Há muitos anos, eu mesmo te conheço como Jax. Não imagino, né, te chamar de outra coisa, mas o teu nome não é Jax. Não, Jax vem das iniciais do meu nome, que é de Jefferson Xavier, J de Jefferson X Xavier. E Jax porque uma das minhas formações é artes plásticas. E na época que eu fiz artes visuais, lá na Federal, eu falei, não, quando eu pintar meus quadros, esse nome Jefferson é um nome muito comum, tem que ter um nome artístico. Então, na verdade, eu usei o meu primeiro, até o sobrenome Menezes, então, que é o meu último sobrenome, então eu botei J.E. de Jefferson, X de Xavier ficou Jax e o Men de Menezes ficou Jaxman. Então foi meu primeiro apelido, lá na década de 90, Jaxman. Só que quando eu passei a trabalhar mais com palestras, treinamento, ia ficar estranho, todo mundo perguntando quem é Jaxman, super-herói e tudo mais. Aí eu deixei o Men de Menezes de lado e ficou só o Jax pegou, já tem uns 25 anos que eu utilizo. E aí todo mundo me conhece mais por Jax do que por Jefferson, até na minha família, amigos, alunos. E o Jax pegou e está até hoje. Que bacana! Virou minha marca. Virou tua marca, né? Show de bola. O Jax, eu já fiz curso de oratória com ele, que inclusive me ajudou muito, né? No meu trabalho, né? Eu sou um comunicador, também trabalho com vendas, né? Jax, para o pessoal te conhecer, né? Falar de alguns projetos que você desempenha hoje, né? Que tá rolando e tal. Alguns que você já desempenhou, né? Aquele que você comentou que muita gente vai lembrar da minha voz quando eu falar, né? Conta um pouco aí do que você faz, né? Suas habilidades, né? Uma das minhas características mais fortes que eu acredito é a criatividade, utilizar isso de uma forma que faça com que as pessoas, como você falou agora há pouco, do meu nome, lembrar do meu nome usando a criatividade, mas também eu utilizo muito um dos dons, que eu falo dons, né? Utilizando isso de uma forma para essa habilidade virar algo para ajudar outras pessoas, que é a voz. Então, durante muito tempo eu usei a minha voz como locutor, e aqui em Teresina fazia programas, propagandas, em alguns lugares aí as pessoas me escutavam sem saber quem eu era, porque na época não existia redes sociais, então só imaginava quem era aquele cara da voz. Se você está escutando aí, lembrou dessa voz? Uma voz que falava à noite, recadinhos do coração, Aí, traduções. Tem muita gente que vai lembrar que me ligavam muito, às vezes quando eu estou em palestras, tá, né, as pessoas, nossa, eu te escutava bastante, mas não sabia que era você que fazia, porque durante 11 anos da minha vida eu trabalhei, de 95 a 2006 em rádio, foi muito tempo. Mas atualmente eu trabalho mais com comunicação, oratória, eu ministro curso de oratória. Na verdade, de 2001 para cá, já faz 22 anos que eu estou nessa área como professor, ensinando as pessoas a falar em público. E atualmente nós temos uma formação que agora nós vamos para a turma 131, já é um bocadinho de turma aí, só pelo CPGEX, que é a minha empresa, isso há 13 anos, CPGEX faz agora 13 anos em maio. Mas eu já dou aula de oratória já há 22 anos que eu falei, pelo Sebrae, Senac, outras instituições, pelo Brasil todo, através de agências de palestrantes, ajudando as pessoas a ter uma comunicação melhor, porque quem trabalha exatamente com vendas tem que ter uma boa comunicação. E quando eu falo de oratória, mostrando nos cursos para as pessoas essa importância de falar bem, não é só para vender, não é só para falar em público, é para você se relacionar melhor. E um vendedor que quer de fato ter melhores resultados, ele precisa se relacionar melhor. Através de quê? Da comunicação, através da oratória. Então, nos nossos cursos, nós ensinamos a oratória através da programação neurolinguística,
através das técnicas e também ferramentas emocionais. Porque não adianta também só ter a técnica e não saber trabalhar a tua maturidade, teu equilíbrio emocional diante de uma objeção, diante de um cliente que é um pouco mais duro, mais rígido, né? Então a gente precisa entender para persuadir e convencer melhor esse cliente para utilizar seu produto, comprar o seu utilizar o seu serviço, enfim. É muito importante utilizar a boa oratória. Legal, show de bola. Gente, recomendo, tá? Fui aluno do Jack, você lembra qual turma que eu participei? 118. 118, aprendi muito, melhorei muito, continuo sempre com os love backs, tem o feedback e ele criou os love backs, né? Love back é porque é uma forma carinhosa de dar um feedback para os nossos alunos, ou seja, eu sempre falo, tudo pode melhorar, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, às vezes, você pode ter um vício de linguagem, pode ter uma postura que não é tão adequada. Então, nós temos sempre pontos de melhoria. E aí eu chamo de love backs porque vamos ver o que você pode melhorar. Exato. Às vezes é a tua velocidade na fala, ou você fala para dentro, né? Um bom vendedor, por exemplo, ele precisa falar de uma maneira clara, tem que ser de uma maneira simples. A pessoa precisa entender o que ele quer vender, o que ele fala sobre aquele produto, serviço, o que for. Então, ele precisa ter esses pontos de melhoria. Então, a gente precisa dizer, um love back para você, o que você precisa melhorar? Legal. Ou seja, independente da tua situação, se você é muito ruim em comunicação, ou você considera ruim, né? Você pode procurar o Jax. Se você já se considera bom, você pode procurar para melhorar, né, Jax? Exatamente. E assim, o ser humano, ele sempre tá passível de melhorias, né? Então, tem humildade, né? Igual eu tive, né? E tenho de aprender com quem sabe, né? Então, recomendo para vocês. Jax, eu sempre falo sobre o ser humano, ele se conecta através da comunicação. Sim. E a comunicação tem várias comunicações, né? A verbal, não verbal. E é impossível ser ser humano se não se comunicar, concorda? Exatamente, com toda certeza. Você precisa, primeiramente, saber se comunicar bem para criar uma conexão. Como é que eu vou conseguir entrar em sintonia com você se eu não consigo passar minha mensagem, se eu tenho um comportamento não verbal que não é tão adequado, se eu tenho um tom de voz que pode ser irritadiço, ou pode ser um tom de voz que não faça você se sentir à vontade para estar comigo. Imagine, você como vendedor, você começa a falar de uma maneira muito alta ou muito baixa, ou de um tom assim, monótono, sem graça. Como que você vai entrar em sintonia? Não vai ter aquela energia para que a pessoa, eu gostei de você, eu fui com a sua cara. E muitas vezes você compra não só por conta do produto ou do serviço, você compra porque gostou de conversar com a pessoa, ela te atendeu bem, ela teve uma boa sintonia, ela falou de uma maneira bem clara sobre o produto, sobre o serviço, você gostei desse cara, vou ajudar, eu vou comprar por conta da forma como ele atendeu. Da mesma maneira pode acontecer o contrário, você não gostou da pessoa, até achou a loja interessante, ou o produto bacana, mas a pessoa foi antipática, ela teve um tom um pouco mais arrogante, você sentiu que ela não teve uma segurança para vender aquele produto, você não gostei, não vou levar. Por conta de quê? Dessa falta da credibilidade que a pessoa transmitiu por conta da comunicação. Por isso que eu falo, meu terceiro livro vai se chamar A Comunicação X da Questão. Esse aqui é o segundo. O primeiro é o Líderes em Ação, Liberte Seu Poder, o segundo, e o terceiro é A Comunicação X da Questão. Mas por quê? Tudo depende da boa comunicação. Em silêncio você também se comunica. Vou só lhe dar um exemplo. Uma vez eu fui numa loja, num dos shops daqui da cidade de Teresina, e eu fui comprar um mouse para o meu notebook. Quando eu cheguei na loja, o cara simplesmente ficou olhando para o infinito e eu perguntando, esse mouse, qual a diferença desse mouse para esse outro aquele? Os dois são bons. E ficou parado assim, mas por que eles são bons? O que tem esse e esse outro que é um investimento maior? É só a marca. E ficou em silêncio. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que custa aquela pessoa ter uma atitude? Olha, ele poderia me convencer a levar os dois. Um investimento maior, outro investimento menor, mas falando, esse aqui tem isso, 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 me convencer, ser um pouco mais simpático. A simpatia entra muito nessa questão também, né? O carisma, e tudo é comunicação. Então, logicamente que eu não comprei. E fiquei chateado, porque a pessoa demonstrou que não estava interessada. Então, às vezes, tem pessoas que trabalham com vendas, Thales, que eu percebo,
parece que é só um tirador de pedidos, parece que está ali só por conta do salário, não está tão à vontade, não busca ajudar a pessoa, né? Um vendedor ele tem que ajudar, tem que servir o outro, né? Ele tem que ser um servidor no sentido de que, opa, eu vou ser um consultor para lhe mostrar por que esse produto é melhor do que o outro, e invista nesse aqui, as garantias, qualidade, enfim. Mas quando não tem essa vontade, esse interesse, logicamente que o cliente ou o candidato a cliente acaba se desfazendo. Não, eu vou sair daqui, eu vou ficar chateado com essa loja, nem vou mais voltar aqui e ainda vou indicar para outras pessoas não comprarem naquele local. Por conta de quê? Da má atitude daquele vendedor. Nesse caso, a gente pescou aqui um exemplo de um desserviço social. Exato. Porque o nome do Café Cash é Tirando a Venda, porque um bom vendedor, ele realmente ajuda a pessoa. Ela está vendada, ela tem um problema, uma dor, sim, e esse profissional de alto nível, né, ele ajuda essa pessoa a tirar. Porque assim, ó, todo mundo ama comprar. Exatamente. Se você precisar de algo, vamos supor o exemplo, um mouse, você precisa muito daquilo, você vai amar comprar. Com toda Se aquela experiência, a pessoa te ajudou demais, resolveu tuas dores, tuas necessidades, você tirou a venda da cabeça dela, você vai ficar eternamente grato. E ele gerou dentro de ti um serviço social, de te deixar feliz. Nesse exemplo, o cara fez o contrário. O contrário. Daí ele fez um desserviço social. Ele te deixou, se sentiu rejeitado, se sentiu mal atendido, você ficou ficou chateado. Ou seja, não só ele não vendeu, como ele plantou uma semente negativa no teu coração, né? Isso. E aí essa experiência negativa acaba fazendo com que o cliente, rapaz, eu não ando mais naquela loja, por conta daquele mau vendedor que não se qualificou. É muito importante, Thales, eu falo, já que a gente fala tanto de comunicação, de oratória, que as pessoas possam investir muito nessa habilidade, né? É uma habilidade, a gente aprende a se comunicar. Por exemplo, eu sou professor há 26 anos, desde 97. Mas eu fui convidado para dar uma palestra, vou dar só um exemplo aqui, em 99, eu já era professor, mas eu fiquei nervoso. Por quê? Porque eu não tinha as técnicas de uma palestra, que é diferente de uma sala de aula, onde eu estou ali acostumado com os meus alunos, onde eu estava acostumado. E aí quando eu cheguei, que eu vi aquela multidão, um público diferente, um assunto diferente, as pernas começaram a ficar bambas. E aí eu fiquei nervoso, fiquei tenso, boca seca, eu senti taquicardia, o coração começou a acelerar bastante. E eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui, meu Pai do céu? Deu vontade de sair correndo, mas o que acontece? Eu não dei uma boa palestra e fui atrás de ajuda. Comecei a fazer curso, buscar mentorias, quem pudesse me ajudar, dando dicas, livros. Na época não existia ainda redes sociais, internet, nada disso. Isso foi em 1999, já faz 24 anos. E o que acontece? Eu busquei essa ajuda, fiz vários cursos. Em 2001, descobri a programação neurolinguística, que é a PNL, e consegui me aprimorar para começar a ministrar curso de oratória, porque eu aprendi as técnicas, e é isso que eu quero dizer. Se você treina, você quer ter músculos, você tem que treinar todos os dias, você quer ser um bom atleta. Por que um vendedor não treina também todos os dias? Por que ele não busca se aprimorar, se qualificar? Curso de oratória, relações interpessoais, leituras de livros são importantes e colocar isso em prática. Se você realmente quer ser um vendedor que se destaque, que seja o cara, que ou vendedor ou vendedora, não importa, mas você tem que buscar essa qualificação. Eu sempre digo, quanto mais você se qualifica, melhor você fica, porque quem quer impactar nunca perde uma oportunidade de se aprimorar. Então, a minha dica, aprimore-se, invista nas habilidades de comunicação, de relacionamento, crie conexões de verdade com as pessoas. E quando você cria essa conexão, você consegue, de fato, encantar. E as pessoas vão lembrar de você, vão te indicar, vão falar assim, nossa, esse é um cara genial, pode voltar lá, porque o cara é gente boa, é simpático, vende bem, trata bem, porque existe até essa diferença entre tratar e atender. E aí as pessoas precisam, não adianta só vender, eu preciso aprender também a tratar bem o outro, a ter respeito, a ser mais humano, e aí com certeza você vai fechar excelentes vendas. Legal. Uma coisa que você falou que me chama a atenção é sobre essa questão do treino e da prática, né? Eu tenho uma frase que não é minha, né? É de um dos líderes aí da WhatsApp, que é o Caio Carneiro, não sei se você sabe, ele é da WhatsApp também. Ele e o Joel J fazem parte da Wiser Educação, que é a empresa que São pessoas que eu admiro muito. Que eu trabalho, então eles fazem parte do nosso time, né? Ótimo. E ele fala que treinar não vende, mas vender treina. Exatamente. E por que é importante isso? Você falou, né, a gente tem isso em comum, a gente faz muitos cursos, a gente lê muitos livros, né?
E uma das coisas que eu falo para uma pessoa que faz um curso de oratória é: você quer praticar bastante o trabalho com vendas? Porque o vendedor, ele basicamente está o tempo todo se comunicando. Isso. O tempo todo. Digamos que o campo de treino prático dele é a comunicação. A comunicação. É imprescindível. É imprescindível. Então, vamos supor, o cara fez um curso contigo. Tá, Alisson, mas eu quero praticar muito, eu quero ficar especialista em oratória. Então, pegue algo e trabalhe com algo onde a comunicação é o pilar central para que você se desenvolva. Isso. E continue fazendo os cursos de checkpoints, né, para você ir melhorando e se desenvolvendo. Exatamente. Né? Eu sempre falo isso. Da mesma forma, se você é uma pessoa que pratica, trabalha muito com a comunicação, seja em vendas ou dando aula como professor, enfim, também é fundamental você fazer cursos. Com toda certeza, porque se você não se qualifica, como que você vai alcançar aquela pessoa que sabe, às vezes até menos que você, mas o fato dela comunicar melhor, de externar os conhecimentos, você se sente muito mais à vontade para fazer negócio com ela. Eu conheço inúmeras pessoas. Hoje mesmo pela manhã eu coloquei na minha rede social a questão: diploma é importante? É, até importante. Mas não adianta se você não sabe utilizar com sabedoria os teus conhecimentos. A gente precisa ter cuidado com a ética, com respeito, com os valores, saber tratar bem o outro, como eu falei há pouco. E esse vendedor que tem o diploma, mas não sabe utilizar esse diploma, esse conhecimento com sabedoria, respeitando o outro, vendendo de uma forma mais persuasiva, de uma forma mais assertiva, do que adianta esse diploma? Vai ser um mero papel. Exatamente. Então a gente precisa. Opa, diploma é importante, bacana, aprendi mais um curso, fiz mais um curso, vai lá para o meu currículo, excelente. Agora coloque isso que está aqui no teu papel, nos teus cursos, em prática. Aí, logicamente que vai ficar muito melhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Existem inúmeras pessoas que não têm esse diploma, mas tem essa capacidade de persuasão, tem a capacidade de encantar as pessoas. Por isso que eu sempre digo, não basta apenas falar, é preciso impactar, ou seja, ir além, encantar as pessoas, fazer com que elas se sintam à vontade com você e te entendam. Opa, esse cara é muito bom, confiei nele. E aí, a partir do momento que você cria uma confiança com o teu cliente ou futuro cliente, você já cria ali uma relação de sintonia, de amizade, enfim, que poderá dali surgir bons negócios. Pode até ser que ele não compre naquele momento, mas pode te indicar para uma outra pessoa. Tá, eu me lembrei agora. Eu dou muito treinamentos para corretores, que são vendedores, né? Exato. De sonhos, de casa, imóveis, enfim. E eu me lembrei uma vez de uma pessoa que fez um dos meus treinamentos e ela disse o seguinte, que não conseguiu fazer a venda, estava quase tudo certo, e na hora a esposa disse que não ia querer mais o apartamento. Já ia assinar, mas aí a esposa, não quero mais isso aqui. Aí ela ficou muito chateada e fez uma confusão com aquela família, né? Com aquele casal, na verdade. E ela falou que disse que ficou muito chateada e não agiu de uma maneira madura. Ela disse isso no curso. E, por impulso, xingou a pessoa, discutiu. Foi uma coisa bem constrangedora. Levou pro lado pessoal. Levou pro lado pessoal, porque achou que a mulher não gostou dela e tal, e o cara já ia fechar. Achou que o não era para ela, né? E o que acontece? Isso transformou a vida dela numa situação muito terrível, porque essa pessoa começou a falar para outras pessoas, outros clientes, futuros clientes. O marketing negativo, né? Negativo, por conta da atitude que ela tomou. Sim. Por isso que eu falo, não adianta você ter a técnica, você conseguir saber vender, mas você não ter o equilíbrio emocional. Do que adianta ter o conhecimento, mas não utilizou esse conhecimento com sabedoria, não soube ali respirar, opa, não consegui essa venda, mas eu vou deixar portas abertas para futuras vendas, futuros colegas, amigos dessas pessoas ou familiares, que todo cliente tem amigos, tem familiares que poderão ser também seus clientes. Então, nós temos que ter essa relação, sintonia, mesmo quando você não consegue fechar aquela venda. Olha aí, uma das coisas que é legal no teu curso, na formação Impactar, é que é multidisciplinar, né? Isso. Justamente para trabalhar tudo isso, né? Tem a parte da técnica, da oratória, comunicação, mas tem PNL, né? Tem também a parte a parte emocional, exatamente. Trabalhar, porque assim, a oratória, a comunicação, muita gente sabe muito do conteúdo. Eu sou um bom vendedor, eu vendo bem, mas eu poderia melhorar. E eu preciso ter mais cuidado com relação ao meu equilíbrio emocional. Como que eu vou tratar isso? Eu conheço pessoas que aqui entre eu e você, só vamos 2 pessoas nesse momento, trocando ideias, que se saem até muito bem, mas aí o dono da empresa, o gerente, você tem que falar sobre esse produto para um grupo maior de pessoas. Aí pronto, a pessoa não consegue, trava.
Aí ela tem que trabalhar. Como é que ela já sabe vender o produto e não consegue falar para um grupo maior de pessoas? Ela vai perder oportunidades. Daí a importância da boa oratória, porque a oratória é um conjunto de ferramentas, onde você vai aprender a persuadir não só uma única pessoa. É melhor você convencer uma única pessoa ou um número maior de pessoas. O que custa você aprender essas técnicas? Para falar também nas redes sociais, né? Vender nas redes sociais. Tem gente que não gosta de utilizar as redes sociais, fazer um vídeo, fazer um story, odeia. E aí você está perdendo oportunidades. Então a gente ensina a você ter a técnica e ter esse equilíbrio emocional diante de situações como essa. Você foi pego de surpresa e agora? Como fazer um discurso de improviso? Como fazer um pitch de vendas? Como que você vai sair de uma situação? Aí já fica lá sufocado, porque não sabe das técnicas. Aí vai sentir aquilo que eu senti em 99, porque eu não conhecia todas as técnicas, não tinha um equilíbrio emocional que hoje eu considero que eu já tenho, por conta de tantos cursos que eu já fiz, de tantas inúmeras situações por onde eu já passei, que eu já tive, né, presenciei, para eu poder hoje em dia ensinar essas técnicas, essas ferramentas. Tanto nos cursos como também nas mentorias, que tem muitas pessoas que procuram mentorias. Sim, sim. Isso é interessante. Outra frase que a gente usa muito na nossa empresa é: ninguém fica bom no que faz pouco. Exatamente. Então, quanto mais curso você faz, quanto mais experiência prática você tem, mais você vai tendo confiança em si, tua emoção vai ficando blindada, né? Isso vai melhorando e se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Isso é muito interessante, Jax, que você falou. Vamos lá. Então, vamos pensar pessoas que governam e lideram a sociedade, tá? Empresários, presidentes, apresentadores de TV. O que elas têm em comum? Todas elas se comunicam bem. Isso, tem que ter. Tem que ter. A comunicação ela é imprescindível, como eu falei agora há pouquinho, porque ela é o X da questão. E tem que investir nessa habilidade. E como eu falo, é uma habilidade. Da mesma maneira como você aprendeu a andar de carro, a dirigir, a fazer um prato de comida, enfim, você pode sim desenvolver essa habilidade. Aprender a respiração, aprender sobre o tom de voz, aprender a utilizar o vocabulário mais adequado, porque tem coisas que você pode falar no dia a dia com os teus amigos, com os teus colegas, mas tem certas situações que não vai ficar legal você chegar. E aí, cara, doido, vamos comprar isso. E aí, dependendo da situação, pode ser que a pessoa não vai fechar com você. Exato. Porque no dia a dia você usa isso, porque faz parte da tua cultura, faz parte do teu jeito, mas é muito relativo. Você vai ter que utilizar uma maneira mais adequada para você chegar a certas pessoas. Eu não posso chegar de qualquer maneira. A vestimenta conta, porque também não é só falar, mas você tem que também saber Comunicação não verbal. não verbal, também saber se apresentar no teu visual. Você, quando chega num determinado local, você como vendedor, você já se vende só pela tua imagem, ou em silêncio lá, você calado, a pessoa vai ver se você está nervoso, se você está bem adequado para aquela situação. Então, tudo é comunicação. Então, eu tenho que treinar. E um líder, como você falou, um influenciador, um empresário, ele precisa ser o exemplo. Então, ele precisa trabalhar isso. A comunicação de um modo geral, a comunicação interpessoal, intrapessoal, que é com ele mesmo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E a comunicação é um assunto muito vasto. A gente poderia passar o dia inteiro falando sobre isso, porque são muitas ferramentas. Se eu posso até saber bem o conteúdo, mas aí eu não tenho um tom de voz legal. Muitas vezes não é só o curso de oratória, pode ser um fonoaudiólogo que vai ajudar, ou um profissional da saúde, um psicólogo, para conversar com você. Pode ter traumas lá de trás da sua vida, bloqueios, que façam com que você não consiga explanar para um grupo maior de pessoas. Então você tem que descobrir as causas, mas como você falou, quanto mais você se qualifica, melhor você fica. Então tem que treinar, Exatamente. tem que praticar. É errando que se aprende. Vá para o mercado de trabalho e aí começa a descobrir quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas, onde eu preciso investir mais, que é aquela questão da análise SWOT, né? Onde eu preciso, quais são as minhas ameaças. Então tudo isso, quando você começa a descobrir e você investe nisso, certamente seus resultados vão ser melhores. Isso é interessante, né? Essa questão da... Quando a gente é criança, a gente cai e levanta todo tempo. E os pais incentivam, né? Ah, que legal, caiu, levanta e tal. Então é muito natural a gente errar e buscar acertar, melhorando, aprendendo a cair e levantar. Exatamente. Só que quando a gente chega na vida adulta, meio que a gente tem trauma, medo, trava, porque a gente errou e caiu. E não é assim, a vida, né? Ela é um eterno perde e ganha, um eterno cai e levanta, né? E então isso é muito legal, que você é um case de que você pegou um problema, uma dor lá em 1900 e pouco, de oratória que você teve,
e estudou tanto o assunto que se tornou um especialista, né? Isso é muito bacana. E outro ponto que você falou sobre a importância da pessoa levar a mensagem dela para um grupo maior de pessoas. A gente tem um clube do livro aqui na WhatsApp Teresina Leste e nesse momento a gente está lendo Os Segredos da Mente Milionária. Excelente. E um dos tópicos que falam dos códigos da riqueza, que pessoas ricas se desenvolvem em transmitir tua mensagem para um número maior de pessoas. Imagine o seguinte, que você trabalha com algo, você é muito bom com algo, que é uma cura de uma doença X. Sim. Se você só transmite isso para uma pessoa, você está tendo um impacto na sociedade. Exatamente. Mas vamos supor que você pega essa mesma mensagem e você consegue distribuir para o mundo todo. Concorda que você está levando um serviço social muito mais adiante? Se é uma missão de vida, concorda que você está impactando mais vidas? Isso. Então eu também tenho uma coisa a dizer. Uma pessoa que não se desenvolve na comunicação, ela está sendo uma pessoa egoísta. Concordo. Porque ela está segurando uma mensagem para ela ou para poucas pessoas, sendo que essa mensagem pode ajudar milhares de pessoas. Pode ser compartilhada para muito mais pessoas. E aí o medo, o bloqueio. Todo problema tem uma solução. Se tem solução, me lembrei até de um livro. Porque eu ajudo a solucionar o problema de pessoas que não se comunicam bem, que não conseguem vender tão bem. Mas você que está aí, o que você ajuda outras pessoas que têm muitos problemas? Com a tua solução. E aí, para isso, você vai precisar de quê? Da boa comunicação. Porque não adianta você ter uma solução para um problema, mas não saber transmitir isso de uma maneira mais persuasiva. Então, precisa trabalhar isso aí. Você pode estar perdendo bons resultados na sua vida financeira, no sentido de ajudar muito mais pessoas com aquilo que você tem de dom, de talento, né, que você aprimorou, que pode ser levado a muitas outras pessoas, a milhares ou a milhões de pessoas. Exatamente. A minha missão em Teresina, Jax, é desmistificar vendas. O podcast é Tirando a Venda. E aí a gente imagina, não, é só para vendedores. Tá, mas depende. Quem que é vendedor? Todo mundo. Todo mundo vende. Se você tem uma ideia, um produto, um serviço, você é vendedor. Eu me considero um vendedor profissional. Eu já estive engenheiro agrícola, que é a minha formação de origem. Sim, eu lembro. Hoje eu estou franqueado da WhatsApp, eu trabalho com educação, né? Levando a educação no ensino de inglês para adultos. E eu brinco que todo mundo vende. Um médico, nesse momento, se estiver assistindo, você é vendedor primeiro e depois você está médico. Então, essa questão das vendas e da comunicação ser importante para vender é justamente isso. Você levar a pessoa a solucionar alguma questão na vida dela e todo mundo precisa ter essa orientação, na minha cabeça, né? Sim. Que ela é uma vendedora. Você falou o exemplo de médicos. Quem aqui ou quem aí já foi atendido por um médico que não olhou nos seus olhos direitinho, não te deu uma atenção devida, pelo menos por uns minutos, uns instantes a mais enquanto está ali com você, e você não saiu satisfeito ali daquele consultório, porque, nossa, passei meia hora, 1 hora esperando, esse médico mal olhou para mim, mal falou comigo, a consulta não demorou em 2 minutos, foi muito rápida, e sai chateado. Exato. Porque aquela pessoa ela não teve aquele cuidado. E, gente, um vendedor, seja qual for a profissão, ele tem que estar atento aos pequenos detalhes do olhar, da atenção, do tom de voz, das palavras, e tudo isso é o quê? Comunicação. Quando eu tenho cuidado desses pequenos detalhes, que é o detalhe que faz a diferença, eu consigo atender um número maior de pessoas, eu consigo ser lembrado de uma maneira muito mais positiva, eu consigo ser uma pessoa que vai marcar positivamente e vai ser lembrado por aquela pessoa que você atendeu, vendeu, serviu, enfim. E isso é muito importante. E não venda apenas por querer, logicamente que a gente faz isso para vender, mas para criar bons relacionamentos. E daqueles relacionamentos você, logicamente, vai conseguir outras conexões. E essas conexões que vão ser importantes na sua vida. Eu nunca me esqueço, Thales. Uma vez eu fui para uma palestra, eu fui convidado exatamente para a palestra do livro Mentes Milionárias. Eu fui palestrante. Que legal. Millionaire Mind Experience, é o nome do evento. Legal. E aí esse evento eu fui um palestrante daqui do Piauí que participei. E na hora da minha apresentação deu um problema no notebook, no data show, enfim, apagou tudo. Na minha entrada, bem na entrada.
O que eu tive que fazer naquele momento? Diante de 300 empresários, num grande hotel aqui em Teresina, eu tive que utilizar da minha criatividade, eu tive que utilizar daquilo que eu já sabia sobre o que eu ia falar e tive que me vender sem slides, sem a minha apresentação que estava muito bonita, impactante e tudo mais. Mas aqueles 15 minutos, foram 15 minutos sem nada, só eu falando e tudo mais. Foram os 15 minutos da minha vida que eu lembro com muito carinho, que me ajudaram a ter clientes, mentorias, serviços até hoje. Legal. Por quê? Porque eu consegui me vender sem o auxílio do audiovisual. E isso é muito importante. Para uma dica aqui para o vendedor, esteja preparado para esses momentos. Você nunca sabe o que poderá acontecer. Aproveite as oportunidades, porque se você tem uma boa comunicação e se você deixa de falar por conta da tua comunicação, dos teus bloqueios, das tuas crenças, você vai perder excelentes negócios. Faça excelentes conexões, que foi o que aconteceu. As conexões geradas após esse evento foram incríveis, são amigos que eu tenho até hoje, mentorandos, na verdade, pessoas que se tornaram clientes e parceiros do CPGEX, que até hoje fazem esse contato comigo e me indicam para outras pessoas. Então, por conta de um erro que aconteceu, de um problema, e aí eu consegui tornar uma solução. Então, é um case que aconteceu comigo que eu conto muito em alguns lugares para as pessoas aproveitarem as oportunidades, estarem preparadas para momentos como esse. E o vendedor precisa. Demais, demais. Então, assim, a gente conclui nesse nosso bate-papo que é impossível você atender a necessidade de alguém se você não tiver conexão com ela. Isso. E é impossível você ter conexão se você não tiver uma boa comunicação, não verbal e verbal. Exatamente. Que isso é o elo entre dois seres humanos, né? Então, a pessoa que está nos assistindo, Jax, ela tem que ter uma conclusão desse nosso Café Cash, que a habilidade de comunicação, ela é top one. Critério número 1 para a carreira profissional. Se você de fato quer se tornar um profissional impactante, quer se tornar aquela pessoa que seja lembrada de uma maneira positiva, que possa passar uma experiência de uma maneira marcante na vida de quem passar pela sua vida, você precisa se comunicar bem e se conectar bem. Tem um livro de John Maxwell, que eu deixo até como dica, muitos se comunicam e poucos se conectam. Procure esse livro. Esse livro é sensacional, porque comunicar, todo mundo pode até se comunicar, trocar ideias, mas a conexão ela vai mais além, ela é profunda. Eu só consigo criar uma sintonia com alguém quando eu consigo me sentir bem ao lado daquela pessoa. Um vendedor da mesma forma, o cliente ele vai ter que se sentir bem do seu lado, ele vai ter que confiar em você, ele vai ter que acreditar em você. E para isso, você precisa desenvolver a comunicação, você precisa criar essa conexão e aí, tocando no coração, até rimou, você vai de fato fechar essa venda. É isso aí. Jax, muito obrigado por ter vindo aqui, entregue para esse pessoal aí essa habilidade tão importante para nós. Como as pessoas te acham nas redes sociais, querem melhorar a oratória, querem conhecer o teu trabalho, querem participar da próxima turma do Impactar, fala um pouco aí do que está por vir aí, para o pessoal poder te procurar. Ótimo, Thales. Eu quero já agradecer pelo convite. Fico muito feliz, honrado de estar aqui com você. Você que é uma pessoa que eu admiro bastante, tive a oportunidade de conhecer também no evento que aconteceu aqui em Teresina há alguns anos, Geração de Valor. E isso me deixa importante porque, me deixa feliz, na verdade, porque eu acredito muito nas pessoas que investem nas habilidades, como você falou há pouco, que tem humildade, reconhecer, eu preciso melhorar mais, eu sou bom, mas eu posso melhorar mais. Nada é tão bom que não possa melhorar. Exato. E quem está nos ouvindo agora, por que não investir nessa habilidade de se comunicar melhor, de ter uma oratória mais interessante, mais assertiva, não é? Objetiva? Opa, eu quero ser menos prolixo. Eu quero utilizar palavras que possam realmente tocar o coração das pessoas. Eu quero criar melhores conexões. E o lugar certo, problema de comunicação, o CPGEX é a solução. Então nós temos essas formações. Nós vamos agora para a turma de aniversário de 13 anos do CPGEX, que é a turma 131. Ou seja, nesses 13 anos nós fazemos em média 10 turmas por ano. Olha aí que legal. Então essa vai ser a turma 131. Você esteve na 118, né? Essa turma ela vai acontecer agora no início de maio. E é uma turma que o aluno ele vai ter 20 horas de exercícios, de práticas, com 6 professores, atualmente são 6 professores. Eu trago agora para a formação profissionais da área de saúde,
psicólogos, psicoterapeutas, porque isso vai ajudar muito no aluno, terapeutas, porque eu sou mais da parte técnica, logicamente, sou palestrante desde 99, mas eu vou ajudar nos discursos, na PNL, que eu sou mestre na área de programação neurolinguística, mas nós temos que ter profissionais que ajudem na saúde mental, no equilíbrio emocional, diante de apresentações. Então eu trago profissionais nessa área para ajudar essas pessoas, e nos dias 5, 6 e 7 de maio nós vamos ter essa turma de aniversário, que é a turma 131. Você tem mais informações nas minhas redes sociais, Professor Jex, Jex se escreve J-E-X, Professor Jex, e aí você vai ter acesso às informações. Nas minhas redes sociais eu dou muitas dicas de livros, faço lives diariamente às 10h10 da noite sobre temas de desenvolvimento pessoal, de comunicação. Trago convidados daqui do Piauí e de outros estados, são meus amigos palestrantes nacionais, que sempre vão ajudar outras pessoas. Então a gente sempre busca trazer conteúdo de valor nas redes sociais para que as pessoas possam, eu quero aprender, eu quero aprimorar. Uma dica, muitas vezes uma dica simples, essa aqui, eu não tinha pensado por esse lado, é interessante. Você pode até discordar, mas faz você refletir. Mas o importante é buscar essa qualificação, seja em livro, seja em vídeo, nas redes sociais, em cursos, treinamentos, fazendo network, né? Isso vai fazer com que você, vendedor, se torne aquela pessoa, cara, eu quero fazer negócio com esse cara. Jex, e para finalizar, fala aquela frase que eu adoro, que me marcou muito quando você falou uma vez. Olha, no meu livro aqui, Liberte Seu Poder, Thales, tem uma frase que diz o seguinte: o mundo abre as portas para quem age, se relaciona, se qualifica e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Então, fique à vontade que eu tenho certeza que os resultados serão os melhores para você. Olha que frase, hein, galera? Guarda isso para você, que me impactou e espero que impacte você também.